Pacundê e Portal Threads.com.br apresentam Pod Threads. Fala, meus queridos, tudo bem? Eu sou a 10, está no ar o Pod Threads, o podcast oficial do portal Threads.com.br, trazendo tudo de bom e de ruim que aconteceu com o Atlético Paranaense nessa última semana. Um abraço a todos que estão nos acompanhando no Facebook. Falei tão mal do Facebook e o YouTube foi lá e deu um strike na gente. A gente não consegue fazer live mais, mas vamos dar um jeito. A gente vai fazer a live no Facebook até a gente conseguir resolver esse problema. Depois eu subo o programa no YouTube e ele fica disponível para vocês no Spotify, no iTunes, no Google Podcasts e no Deezer. Beleza, galera? Então, bora lá. Fala, Marcão. Tudo bem, Marcão? Salve, galera. Salve todo mundo que está acompanhando a gente aí na live. Vai acompanhar depois no podcast. Vamos falar um pouquinho hoje do Atlético e Flamengo, né? Derrota, queda do tabu. 100 jogos do Thiago Nunes, vitória contra o Fluminense, Atlético ostentando aí uma invencibilidade de 6 jogos seguidos fora de casa. Esse e alguns outros assuntos que a gente também vai tratar com o nosso convidado especial. Exatamente. Fala aí, Gabriel Belo, tudo certo? Fala, Dé, fala, Marcos. Bem, nosso convidado já vai ser apresentado aqui, né? Enfim, todo mundo que está acompanhando a live, fica com a gente, que a gente vai falar muito sobre a semana do Furacão. Exatamente, o nosso convidado de hoje é o João Paulo Capelanes, ele é apresentador e repórter da Rádio Bandeirantes lá em São Paulo, é setorista do Corinthians, é isso, né, João? É isso, pessoal, um abraço, prazerzaço participar com vocês e falar de tudo o que aconteceu de bom e de ruim com o Furacão nessa temporada, né, e torcer para que o Thiago Nunes pique para 2020, mas acho que tá difícil de permanecer o homem aí. Exatamente, daí vocês perguntam, o que vocês têm na cabeça de trazer um cara de São Paulo que vai atrás do Corinthians, que traz notícias do Corinthians para falar do Atlético. João, explica pra gente essa ligação tua com o Atlético. Rapaz, é uma longa história, porque a minha família sempre foi fanática pro futebol, então eu sempre fiquei dividido. O meu avô era vascaíno doente, a minha avó sempre foi São Paulina, o meu pai palmeirense, a minha mãe santista, a minha irmã não torcia para ninguém e eu tenho família em Curitiba. E a minha tia, um abraço para a dona Lenúcia, que certamente está acompanhando a live, ela é fanática pelo Atlético Paranaense. E aí eu ficava, no impasse. Será que eu torço para o Vasco do meu avô, para o Palmeiras do meu pai, para o Santos da minha mãe, para o Atlético Paranaense da minha tia? E aí, quando eu era moleque, a primeira camisa de time que eu ganhei foi do Furacão. E aí eu comecei a simpatizar, a curtir, gostar. O primeiro jogo que eu fui ao estádio foi na antiga Arena da Baixada, acompanhei uma vitória do Atlético Paranaense, se eu não estou equivocado, contra o J. Malucelli, e aí acabei ficando, principalmente depois da conquista histórica de 2001, comandada pelo Geninho, na reta final é bem verdade, com aquele timaço de Alex Mineiro e tantos outros caras que fizeram a gente vibrar com o primeiro e único, por enquanto, título brasileiro. Isso aí, então tá explicado por que a gente trouxe um setorista do Corinthians para falar sobre o Furacão com vocês. Né? Hoje a gente vai falar sobre o jogo, passar um pouco do jogo contra a dupla Fla-Flu, né? E dizer um pouco o que a gente espera do jogo de amanhã contra o Palmeiras. Vamos lá passar os números do SofaScore, Marcão, lá do jogo contra o Flamengo. Flamengo 2, Atlético Paranaense 0. Infelizmente, queda do tabu de 45 anos em campeonatos brasileiros. O Atlético teve 60% de posse de bola contra 40% do Flamengo. Foi 6 finalizações certas do Atlético contra 3 do Flamengo. 6 finalizações erradas para cada lado. 6 escanteios para o Atlético e 2 escanteios para o Flamengo. 13 faltas cometidas pelo Atlético e 23 pelo Flamengo. Foram 395 passes certos do Atlético contra 268 do Flamengo. 5 cruzamentos certos do Atlético e apenas 1 do Flamengo. 14 cruzamentos errados do Atlético e 6 do Flamengo. 9 desarmes do Atlético e 7 do Flamengo. Uma defesa difícil do goleiro Léo e 6 defesas difíceis do goleiro Diego Alves. E uma cagada do goleiro Léo também, que fez o Flamengo abrir o placar. Antes da gente ouvir o Thiago, o que vocês acharam que bateu a leseira da Copa do Brasil ou vocês acham que foi o Flamengo jogou mais mesmo, Marcão? Bom, eu vejo o Flamengo como um time forte realmente, um time que marcou o Atlético e poucos fazem isso. Marcou o Atlético no campo de ataque, não deixou o Atlético sair jogando com tranquilidade, mas ao mesmo tempo, e até a gente vai ver o Thiago falando sobre isso,
o Atlético precisava sair tocando a bola, precisava sair de trás, porque senão ficava chutando só a bola para frente e não tinha essa transição ali com um toque de bola, que é uma característica do Atlético. Então acho que nesse aspecto, tirando o erro, o Atlético foi bem, conseguiu sair e também conseguiu pressionar muito o Flamengo, deixou o Flamengo desconfortável em campo. E o domínio foi natural, dentro da arena dificilmente algum time vai dominar o Atlético. O Atlético dominou naturalmente, o Flamengo acabou achando o primeiro gol, se fechou, deu muito chutão, foi um time que acabou até fugindo um pouco das suas características de jogar propondo, teve que fugir porque o Atlético realmente não deixou o Flamengo jogar. Eu gostei da partida, o resultado acabou não sendo bom, no final ainda levamos um gol lá que aleatório, mas que já não valia muito. E tirando a falha do Léo, que é uma infelicidade, ele podia ter tomado uma atitude melhor ali, podia ter tido uma decisão mais correta, mas também tem a questão, o Wellington podia também ter dado um passinho para frente para ajudar. Eu acho que nessa altura a gente não tem que crucificar. Claro que eu não ficaria com o Léo para ser o goleiro reserva do ano que vem, mas também não precisa crucificar o cara, foi um erro, a gente não vê tantos erros assim acontecerem, o Atlético arrisca muito nessa série de bola desde do Diniz, com ele até arriscávamos mais, então acho que o resultado fica na conta e também tem aquela coisa, se ano passado a gente foi campeão da Sul-Americana com a sorte de campeão, aparentemente o Flamengo também está com um pouquinho dessa sorte. Tem um amigo meu que agora, inclusive, entrou pro projeto da Threads faz pouco tempo, que é o Lucas Fios, que ele comentou que nem o Neuer arriscaria aquele passe que o Léo arriscou. Porque realmente tinham 3 jogadores ali, né, do Flamengo cercando o Wellington, fechando ali o ângulo do passe. E o primeiro passe já foi bem arriscado. Daí o Wellington vai lá e devolve pro Léo. E daí o Léo tenta um segundo passe pro Wellington, né? E realmente foi suicídio, né? Porque realmente é um lance bem inconsequente, né? Era bola para você tirar dali, né? Até você falou da questão da tática, né? De jogar contra o Flamengo dessa forma, o que faz sentido, porque o Flamengo coloca muitos homens para marcar pressão, né? E se você consegue superar essa pressão e ligar o teu time com o ataque, você já vai ter campo aberto, né? E aconteceram algumas situações durante o jogo. Exatamente, assim. então o Atlético estava tentando ao máximo fazer isso, mas ali foi um clássico exagero, né? Um lance que não precisava ter acontecido daquela forma. Foi um erro, acho mais um erro do Léo do que do Wellington, né? Claramente. Mas bem como você falou, assim, eu vi já, claro, muita gente de antes até, né, que não gostava muito do Léo e tal. Até a gente não é muito fã do Léo, mas muita gente já crucificando muito ele. Mas dá para lembrar também que contra o Corinthians ele fez uma defesa fantástica, né? Uma bola ali a queima-roupa. Então, não acho que seja esse mal todo, não. Acho que dá para ficar seguro como reserva por enquanto. Daí tem que ver como que vai ser o Anderson também, né? Como que ele vai render. Mas, assim, o Atlético fez um bom jogo. Eu não acho que o Atlético tenha feito uma partida ruim. Vi muita gente indicando também, não é para tanto. Pegamos o melhor time do Brasil, claro que com alguns desfalques, mas a equipe que mais tem apresentado futebol de forma consistente nos últimos meses é o Flamengo, é o líder, e o Atlético conseguiu jogar bem. O Atlético conseguiu deixar o time do Flamengo desconfortável, teve que sair da sua característica, da sua forma de jogo muitas vezes. O Diego Alves foi o melhor em campo, o que já diz algumas coisas também, né? Mas assim, foi um jogo que o Atlético conseguiu mesmo diante de um grande adversário, em uma situação que eles precisavam muito mais do que a gente do resultado. O Atlético conseguiu fazer o seu jogo. Isso é importante, mesmo nas derrotas, a gente conseguir enxergar que o Atlético não está saindo da sua característica de jogo. Não deu certo contra o Flamengo, deu certo contra o Fluminense, que a gente já vai comentar, mas o Atlético, no fim das contas, segue sendo um time muito competitivo. Até na derrota, nesse caso, foi muito competitivo. Capelanes, o Atlético tinha 2 oportunidades para dar uma bagunçada nesse campeonato aí, que pega quase de maneira seguida o Flamengo e o Palmeiras, né? A primeira já perdeu, e amanhã tem o Palmeiras pela frente. Como é que vocês estão vendo aí de fora, né? Primeiro, eu queria saber muito, eu sou muito curioso para saber como é que o pessoal da mídia de fora e dentro que a gente chama de eixo Rio-São Paulo, como é que tá vendo o Atlético, então, como é que tá vendo a participação do Atlético nessa último terço do Campeonato Brasileiro, hein? Com grandes olhos, né? Porque desde a temporada passada o trabalho do Thiago Nunes é espetacular. Desde o estadual, que o Atlético Paranaense já há alguns anos não prioriza com o seu time profissional. É o time mais de base, mas muitos atletas acabam subindo
na sequência da temporada. O título da Copa Sul-Americana do ano passado, que já demonstrou que o Atlético já estava chegando para ficar com a manutenção da base, e principalmente esse ano, né? O Atlético Paranaense não entrou como um dos grandes favoritos ao título da Copa do Brasil, tendo em vista toda a questão do orçamento do Flamengo, que não poupou jogadores para jogar essa competição, o próprio Grêmio, as duas equipes que foram eliminadas pelo Furacão, mas o trabalho do Thiago Nunes, ele é não só do Thiago Nunes, mas a comissão técnica do grupo de jogadores, sensacional. A gente aqui, pelo menos em São Paulo, coloca como unanimidade o nome do Thiago Nunes. Se não ficar no Atlético Paranaense para a temporada que vem, certamente vários times aqui do eixo Rio-São Paulo estarão com o olho aberto em cima da contratação futura desse treinador, que, para nossa sorte, tomara que isso aconteça, ele fique em 2020. Mas realmente esse jogo contra o Palmeiras, o Atlético Paranaense é muito engraçado, né? Isso é natural. Um time, quando conquista um título importante, fundamental, como foi a Copa do Brasil, primeiro da história do Atlético, é natural que os jogadores deem aquela relaxada, a pressão diminua, não fique tão absurda toda aquela pressão em cima do grupo de jogadores para conquistar uma vaga direta na Copa Libertadores, para conquistar um título brasileiro, para conquistar alguma coisa na temporada. E aí essa pressão diminui muito. E até no jogo contra o Corinthians, eu estive na arena acompanhando o jogo, e os atletas corintianos falaram o seguinte: o Atlético já joga bem por si só, é natural. Mas agora, com leveza, sem pressão, por já terem conquistado um título e já estarem na Libertadores em 2020, o time joga com mais, faltando responsabilidade, joga mais tranquilo. Até por isso, no jogo contra o Flamengo, eu acho que se fosse um jogo fundamental, importante, que não pudesse errar, o Léo não tentaria sair jogando. Agora, como você, entre aspas, pode errar, porque o compromisso já foi adquirido com sucesso no ano, é mais aquela questão para que continue tendo ritmo de jogo, mais entrosamento, e principalmente rodagem para alguns atletas que não estão tendo muitas oportunidades com o técnico Thiago Nunes. Show de bola. Vamos ouvir então o professor falando desse erro do Léo e o domínio que o Atlético teve na partida. Nossa equipe, sabe, você falou de um erro individual, para mim foi um erro coletivo. Fica muito marcado ali a questão do Léo, porque ele foi o cara que é o goleiro, então não é tão comum o goleiro jogar tão pressionado, teve uma decisão que não foi a melhor, não tivemos as melhores linhas de passe de outros jogadores também para oportunizar ele uma decisão melhor. E aconteceu, né? Então, em 99 jogos meus sob o comando, foi a primeira vez que aconteceu de sofrermos um gol nessa circunstância, coisa que a gente faz desde o primeiro jogo que eu estou à frente, sabe? Então, faz tudo parte da conta, mas a gente fez um jogo muito bom contra o Flamengo, era inevitável sabermos que o Flamengo iria nos atacar, iria criar chances de gol, assim como nós fizemos. Nós superamos o Flamengo em todos os números, menos o número mais importante, que é o placar final. Mas em termos de finalização, chance de gol, posse de bola, a gente teve melhores números que eles, mas aí o aproveitamento acabou sendo melhor da parte do Flamengo. Então, parabéns à equipe, que provavelmente será a equipe campeã brasileira, parabéns ao trabalho que é desenvolvido lá, mas eu fico tranquilo porque a gente fez uma atuação compatível com a grandeza do Atlético, poderíamos ter saído com um resultado melhor, infelizmente não conseguimos, mérito do adversário também. Calma, Thiago Nunes, o Palmeiras vai alcançar ainda o Flamengo. A gente tem esperança. E ele defendeu também especificamente o Léo, mais uma vez. Cara, eu acho que o torcedor que vai o Léo, né, depois que houve o erro, é um torcedor que não acompanha o Atlético. Sabe? Porque se tivesse acompanhado o mínimo Atlético, teria percebido as defesas que ele fez contra o Corinthians em São Paulo, as defesas que ele fez contra o Santos em São Paulo, né, o quanto ele é bom goleiro, o quanto é um cara competente. E de verdade, né, torcedor que torce só no momento que o time acerta, aí é fácil, né? Tem que ser torcedor que apoia o tempo todo. Tive um exemplo disso lá contra o Corinthians, lá, que a hora que nós fizemos o gol, a torcida cantou mais alto ainda. O torcedor tem o direito de fazer o que quiser. Ele é soberano a qualquer profissional, qualquer pessoa. Ele representa a instituição. Mas tem que ter um pouquinho mais de calma, um pouco mais de paciência. Então, o que eu falei pro Léo é que ele tivesse a tranquilidade, porque ele já não nos levou nas costas algumas vezes, sabe? Acontece, é do futebol, só erra quem se propõe a jogar daquela maneira, ter a frieza de jogar. E passei o máximo de tranquilidade possível para ele, porque ele é um grande goleiro, um cara experiente, e se tem algum responsável pelo erro, sou eu, Thiago Nunes. Eu sou o responsável por qualquer tipo de erro nessa situação, porque eu peço para jogar, e contra o Flamengo em especial, que é uma equipe que tira muito da saída de bola, se você não conseguir tentar jogar pressionado, você passa o jogo todo dando chutão para frente.
E aí você não consegue sair mesmo, e aí acontece o que vinha acontecendo nos demais jogos que o Flamengo joga, um ataque contra a defesa o tempo todo. Não foi o que foi visto hoje, né? Hoje o Atlético jogou, empurrou o Flamengo muitas vezes para o seu campo, o Flamengo fez cera, trancou o jogo, deu chutão para frente, jogou pelo resultado, coisas normais numa grande partida e duas equipes que se equiparam. Rolou uma bronquinha ali e realmente a torcida começou a vaiar depois do lance o Léo, que pra mim é uma coisa inconcebível. Você não vai a jogador do teu time durante o jogo. Não vai ajudar em nada, vai só encher o saco do cara e valeu a bronquinha do Thiago. Isso é uma coisa que a torcida do Atlético tem que parar de fazer, porque eu já não é falando a primeira faz vez, anos já. Acontece com até, às vezes, em lances menores do que esse, a torcida do Atlético às vezes já pega no pé. Recentemente, com o Marcelo Cirino, antes da jogada do Milênio, dessa. Antes da jogada do Milênio, ele foi vaiado, não me lembro qual que era o jogo especificamente. Então a torcida do Atlético tem que parar com isso, porque o cara errou ali, mas o que adianta? Vaiar só vai dar confiança pro adversário, né? Isso aí é realmente uma aberração, né? E já não é de hoje, realmente o Atlético, até olhando um pouco mais para trás, né, teve a situação icônica que eu acho que foi a do Marcos Guilherme, né? Porque o Marcos Guilherme, enfim, talento da base, se colocava muita expectativa em cima dele, você viu que não ia dar certo, ao ponto que a gente imaginava que daria, né? E aí começaram a perseguir ele em todos os jogos, era vaia quando ele pegava na bola, era vaia quando entrava em campo, e isso não ajuda em nada, né? Ainda mais o jovem que vai ficar ainda mais nervoso. Então, no caso do Léo, ele não é... Até o Thiago, claro que ele defende o seu atleta, né? Mas eu não acho que ele seja um grande goleiro. Ele é um goleiro que tem as suas virtudes. Mas aí você vai lá e vai esse cara, ele que não é um super, hiper, mega goleiro, é claro que ele vai ficar mais nervoso e a chance de ter um novo erro é ainda maior. Então, se você quer cobrar nesse caso, cobra depois do jogo. Mas eu acho que nem era o momento também, porque o Léo, ele vinha de boas atuações, o Atlético vive uma fase muito boa, então nem é o caso de ficar vaiando tanto nesse nível, né? O Atlético tá num ano muito tranquilo agora. De você tentar passar confiança para os seus jogadores. E ele citou a torcida do Corinthians ali, João, que canta mais alto ainda quando o time leva gol, né? E aconteceu isso contra o Atlético. A torcida tem que puxar isso da torcida do Corinthians. Exatamente. Isso aí. E passam na Arena Corinthians e conseguem marcar um gol, eles ficam surpresos com essa situação, né? Porque a torcida do Corinthians grita mais quando o time sofre gol do que quando faz um gol. E sobre essa situação, vocês lembraram muito bem, foi muito boa essa aí, a jogada do Milênio, do Marcelo Cirino, dando caneta ali, do Edenilson, no Sobis, também ninguém foi marcar o jogador que deu assistência para o gol do título do Rony, mas no jogo de ida, eu estava em Curitiba, na Arena da Baixada, na arquibancada, e aí quando o Thiago Nunes, o Cirino começou na primeira partida no banco. Sim. Quando o Thiago Nunes chama o Cirino, teve muita gente que viu a probabilidade do Cirino entrar na partida. Não entrou muito bem, é verdade, mas a gente sabe que tem toda essa possibilidade do Cirino, que não mostrou na primeira passagem no Atlético ser um jogador como se apostava nele no Flamengo, por exemplo. Não foi bem por lá, e aí voltou para o Atlético Paranaense, conseguiu fazer aquela jogadaça. Então eu concordo, eu acho que você vaiar jogador, ainda mais no momento que o Atlético vive, quer dizer, o Santos era reserva do Everton. E aí o Everton foi embora, que era já uma realidade no Atlético Paranaense, titular incontestável. Quando o Santos chegou, muita gente colocava em dúvida, em xeque, o talento do Santos. Aí você deu tempo ao tempo, tinha qualidade, conseguiu evoluir, e não é acaso que ele se tornou um dos melhores goleiros do país e está na seleção brasileira. O Santos que era muito ruim com o pé no começo também. Muito. Deus vai me perdoar por falar isso, mas o Fernando Diniz forçou isso nele. Foi um verdadeiro legado. Exatamente. A única coisa que pode falar do Diniz é esse, que pelo amor de Deus, e que falam do Diniz não aguento mais. O público foi de... Bom, isso a gente já comentou, né? Mais de 40 anos aí que o Flamengo não ganhava do Atlético em campeonatos brasileiros. Lembrando que a gente perdeu em 2011 aquele time do Ronaldinho na Sul-Americana, que o nosso técnico era o Renato Portaluppi, ele foi lá, entregou esse Itabu e foi embora logo seguindo, que já voltou praticamente embora junto com o Flamengo pro Rio de Janeiro. Mas tudo bem, perdemos um tabu, até tuitei, 2018 a gente perdeu o tabu pro São Paulo, trocamos pelo título da Sul-Americana. Esse ano perdemos pro Flamengo, mas trocamos pelo título da Copa do Brasil. Vamos ver que tabu que a gente vai perder ano que vem, se Deus quiser também. Então, o Thiago Nunes, 25 mil pessoas na Baixada, o Thiago Nunes agradeceu, mas deu uma puxadinha de orelha também. Um agradecimento especial ao nosso torcedor que veio
Não lotou o estádio, né? Deveria lotar num jogo como esse, né? Um momento maravilhoso que o Atlético vive, o Flamengo líder do campeonato. É uma pena que num domingo à tarde, um dia lindo, a gente não tenha um estádio totalmente lotado. Então agradecer, né, o torcedor que esteve aqui presente no campo hoje e torceu pela gente. Capelanes, o Aran está aqui perguntando para você na nossa live, como é que foi trabalhar ele na hora da Copa do Brasil, não sei se você trabalhou na final, e como é que foi na Arena Corinthians também, você que é atleticano ali na hora do nosso gol. Então, eu no primeiro jogo, né, o Corinthians acabou não jogando na primeira partida que aconteceu em Curitiba. E aí eu peguei o carro, fui para Curitiba, fui acompanhar o jogo, e no jogo de volta, aí sim, na semana seguinte, o Corinthians acabou jogando contra o Independente Del Valle pela Copa Sul-Americana, e eu tive que trabalhar. Até meu chefe falou para mim, pô, você quer folgar, você quer ir para Porto Alegre para acompanhar? E aí eu falei, não, eu tô acompanhando o Corinthians o ano inteiro, agora no momento decisivo que o Corinthians tinha, eu preciso trabalhar. E aí eu fui para a Arena Corinthians, mas aí era um jogo organizado pela Conmebol, e vocês sabem que jogos organizados pela Conmebol, a gente não tem acesso ao campo de jogo. Então eu fiquei na cabine, comentarista, narrador e aí eu coloquei o meu celular no cantinho, na televisão, acompanhando a partida. Quando o Léo Cittadini faz o primeiro gol, eu quase derrubo a cabine. Tá quase vai tudo abaixo, caderno cai, microfone voa. E aí até o narrador, né, o Ulisses, falou assim, pô, foca aqui no jogo. Eu falei, focado, mas saiu o gol do Atlético, pô, saiu o gol. E aí ele brincou com a gente, aí depois tomamos o gol, aquele bate e rebate, e foi muito engraçado que esse bate e rebate, que o gol até foi do Nico Lopes, era um escanteio a favor do Corinthians, e aí eu tava, assim, o escanteio do meu lado esquerdo e o celular tava do lado direito. E aí eu fiquei assim, ó, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o outro. E aí, quando bateu o escanteio, saiu o gol do Inter. E aí eu coloquei as duas mãos na cabeça e nem vi o lance. E aí quase saiu o gol do Corinthians. Aí eu tive que dar o destaque do gol e trouxe uma informação com números e tal. E falou, viu o jogo do Atlético aí? Falou pro plantão esportivo e saiu o gol. Aí quando terminou o jogo, já na reta final, saiu o gol do Rony na jogadaça do Cirino. Aí a casa caiu, aí já pedi para não me chamar mais na jornada, aí já tirei camisa, comecei a rodar, aí valia tudo. Ai, que massa, cara. Obrigado, Paran, que mandou a pergunta. Vamos então passar sobre esse jogo do Fluminense. Ganhamos fora de casa, né? O Fluminense o nosso tapetinho lá do Maracanã funciona com o Fluminense. Pois é, a gente tá invicto aí contra o Fluminense, acho que uns 5, 6 jogos que o Atlético não perde pro Fluminense. Jogamos bem, foi um jogo que o Atlético assim, mostra muita tranquilidade. Eu acho que os últimos jogos do Atlético têm tido a mesma característica. O Atlético é um time que não sai da sua maneira de jogar, não abdica do seu jeito de jogar e consegue jogar com calma, com tranquilidade, por mais que tenha levado um gol logo no começo, foi 4 minutos de jogo, se não me engano, levou um gol com 4 minutos de jogo, mesmo assim continuou jogando, continuou querendo ter a bola, entrou um pouquinho abaixo ali, um pouquinho menos de intensidade do que podia, mas depois já deslanchou, fez o gol com o Rony, que foi anulado, depois acabou fazendo com o Madison também. Eu acho que uma vitória que, depois a gente vai falar um pouquinho mais do Madison, não quero me ater muito a isso, mas foi uma vitória que mostra que o estilo de jogo do Atlético já realmente está muito consolidado, e que o Atlético está conseguindo ter armas para criar situações de gol diferentes, porque no lance do Rony, foi uma jogada que o Márcio Azevedo consegue fazer a posição de ponta, consegue chegar na linha de fundo, criar uma situação, e com bastante gente na área o Atlético faz o gol. A jogada do gol do Madison também é uma situação que o lateral entra como ponta, ganha ali no caso não era nem o lateral, que era o Yuni Gonzalez, que estava voltando recompondo, ele ganha do Yuni, faz o gol. Então eu acho que o Atlético está tendo armas e está conseguindo encontrar situações que a gente não via há alguns meses atrás também, que às vezes o Atlético também criava situações, mas não era do mesmo jeito que está acontecendo agora. Acho que isso é um ponto muito importante para o Thiago, porque poucos técnicos conseguem esse nível de adaptação, conseguem fazer essas ideias se renovarem ao longo da temporada sem mudar a ideia de jogo central. E o Thiago está conseguindo fazer muito bem isso, e já é um comportamento que vem. Eu gosto de destacar o jogo da Chapecoense para falar disso, que a Chapecoense totalmente fechada,
com uma linha de 5 e outra de 4 na frente da zaga, só se defendendo, e o Atlético alçando muita bola nas costas dos laterais, com os laterais chegando de ponto o tempo inteiro. Então, para mim, isso fica assim como ponto mais marcante, essa consistência que o Atlético vem tendo no sistema de jogo. Essa característica que você citou agora, de ficar alçando bola nas costas dos laterais, que eu acho que tem segurado o Maddison como titular, porque ele é um jogador que dá muita profundidade, ele tem outros defeitos, a gente já vai falar mais sobre o Maddison, acho, né, porque é o grande protagonista desse jogo, mas acho que essa é uma característica que mantém ele no time. Você citou o gol do Rony, né, aquele gol que não foi gol, que também acho interessante para falar sobre isso do Marcevedo. O Marcevedo antes não atacava, né? Quando saiu o Lodge, quando ele teve as suas primeiras sequências, ele não atacava, ele é um jogador muito tímido, e aos poucos ele vai conseguindo se soltar um pouco mais, vai chegando na linha de fundo, e tem até demonstrado uma certa enfim, ele tem sido eficaz, né, quando ele chega na linha de fundo. E nesse gol também do Rony, nesse gol que não valeu, teve um passe do Tony Anderson, que foi muito bom também. Mas, o Atlético teve um jogo em que sofreu aquele gol no começo, e foi um gol que eu acabei não me preocupando tanto, porque eu sabia que depois daquele gol sofrido, o Atlético teria essa atitude, né, esse ímpeto de ir para cima. Mesmo que não conseguisse virar o jogo ou ser empatado, eu saberia que o Atlético pelo menos faria um jogo muito ofensivo. Isso era algo que pelo menos deixaria a experiência atrativa para nós, né? Por sorte, a gente conseguiu virar o jogo. Alguns destaques positivos, né? Além do Maddison, também teve uma atuação muito boa do Marcevedo. Gostei muito da forma que ele jogou. O Tony Anderson de novo participando bastante, fazendo um grande jogo. O Marcelo acho que ficou devendo um pouco nessa partida, mas o Rony participou muito também. Então o Atlético vai repetindo os seus personagens, né? E além deles, acho importante citar o Wellington, né? Que fez mais um jogo muito bom e deu um passe-chave, né? No momento difícil da partida, que foi no primeiro gol do Maddison. Eu quero fazer só um adendo que o Pedrinho entrou muito bem no jogo também. Ele entrou chamando a responsabilidade, indo para cima, que é um dos nomes pro ano que vem, né? Daí, Capelanes, mais um joguinho sem o tapetinho e ganhando fora de casa esse ano. Pois é, né? O pessoal tirava tanto sarro do Atlético com o tapetinho. Sem o tapetinho eu não consigo, mas quando vai jogar em Curitiba, reclama. Quando joga fora também perde, aí fica difícil, né? E por falar em tapetinho, o Palmeiras está estudando a possibilidade, até o diretor de futebol do Palmeiras está na Holanda, vendo a possibilidade da instalação de um gramado sintético no Allianz Parque, porque vocês sabem muito bem disso, o Allianz Parque vive aí momentos com shows, então vira e mexe, o Palmeiras tem que sair da sua casa para jogar do Pacaembu, e quando volta, o gramado está muito ruim. Então vai ter tapetinho em Curitiba, já tem, e aqui em São Paulo também. Seria um alívio pra gente, né? Teve um show na Baixada semana passada, e o jogo foi uns 2-3 dias depois, 100%. A única questão que fica do gramado sintético no Allianz Parque é o teto, né? Porque daí vai ter que ter um sistema de drenagem, porque a arena não tem um sistema de drenagem tão apurado, porque tem o teto. Uhum. Não sei se o Palmeiras colocasse, ia ter que também pensar nisso. Né? E ele citou a questão, né? Não só ele, mas a gente também aqui sobre os jogos fora de casa. Saiu um dado muito interessante do site Footstats, que é a quarta equipe do Brasileirão que mais tem ímpeto ofensivo jogando fora de casa. Questão de finalizações, questão de volume de posse no campo do adversário. Então mostra que o Atlético fora de casa tem produzido. Nem sempre vence, mas também tem uma campanha boa fora de casa. Mas na questão de ímpeto ofensivo está em quarto lugar no Brasileirão, como a equipe que mais produz jogando fora de casa. Então pro pessoal do Chapetinho, deixa o meu chupa. O Atlético Pode falar, João. Não, e eu lembro que há uns 2 anos, se eu não estou equivocado, o Atlético Paranaense teve uma das piores campanhas como visitante. Era algo assim, o Atlético ganhava todas em casa, mas ia para fora, tinha ficado acho que uns 14 jogos sem vencer, algo assim absurdo, né? E agora conseguiu, com um padrão de jogo imposto pelo Thiago Nunes, vencer dentro e fora grandes times do futebol brasileiro. Sobre esse dado, eu acho que foi 2016 que o Atlético é o melhor time como mandante e o pior visitante. E ano passado, a primeira vitória do time principal do Atlético jogando fora de casa foi contra o Peñarol, aquele 4-1, que já foi em julho. Então o Atlético demorou aí um tempão para vencer fora de casa também no ano passado. Exatamente. E dentro de casa nós temos 7 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. E a 10ª campanha entre os 20 times, e fora de casa nós temos 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. É a 6ª melhor entre os 20. E a gente não perde desde o que a gente perdeu para o Grêmio de 2-1, dia 24 de agosto, né, pelo Brasileiro. Um time praticamente
reserva, né? Bem nisso naquele jogo, né? Bem que o Grêmio também estava com time reserva, né? Então foi um jogo de equipes alternativas. E depois disso foram 6 jogos com 3 vitórias e 3 empates. E um título. Com vitória fora de casa. Exato. Vamos ouvir o professor falando sobre o jogo? É o de 1,50. Eu tenho algo especial com esse estádio, né? Porque eu vim aqui já algumas vezes e tivemos apenas uma derrota, que foi contra o Flamengo este ano, um 3-2 que nós perdemos em 3 minutos o jogo, né? Ganhávamos 2-1 até o minuto 44 e aí depois fomos a virada em 2 lances e acabou escapando. Mas não poderia ser melhor, né? Como eu falei antes, olha quanta coincidência. A gente chegar no Maracanã, fazendo 100 jogos, vencer o jogo de virada contra o Fluminense, que também é um time que joga para frente, joga, né, através da construção desde o seu goleiro, um time que tenta atacar o adversário. Foi um jogo bonito, eu acho, para o torcedor, porque o Fluminense teve chances, nós tivemos chances. Eu creio que nós devemos ser, se não o primeiro não, mas provavelmente o segundo time que mais faz gols fora de casa. Devemos estar com uma campanha bem sólida também, se pegar só os números fora de casa. Isso também desmistifica muitas coisas, né, que o Atlético ouve aí, né, pelo Brasil afora, sobre a questão do fator local, de jogar fora, em casa. Então, panorama maravilhoso aí para uma data tão festiva. Mandar um abração também para o Márcio Lara, hoje é o aniversário dele também, então ele também está de parabéns pelo dia de hoje. E o jogo onde a gente iniciou, né, um pouquinho devagar, a gente iniciou desconectado, tentando pressionar, mas num ritmo mais lento. E o Fluminense é um time que, se você não está muito concentrado, ele te deixa lento, porque ele fica com a bola, ele não é um time agressivo para te marcar, ele vai baixando as linhas também, e às vezes você fica num jogo de disputa de posse. Qual dos dois times fica mais tempo com a bola, mas com pouca finalização. No primeiro tempo aconteceu isso, a gente teve poucas finalizações, a exemplo do Fluminense, e aí no segundo tempo ficou um jogo um pouco mais franco, até porque o Fluminense também precisava do resultado depois do nosso empate, começou a deixar alguns jogadores já para o contra-ataque, e aí ficou um jogo bonito para o torcedor, e tivemos mais sorte no resultado. 100º jogo do nosso professor aí pelo Atlético, são 52 vitórias, 22 empates e 26 derrotas. 59% de aproveitamento e 4 títulos vencidos. O Paranaense, a Suruga, a Copa do Brasil e Sul-Americana. Capelanes, fale pra gente que tem muita gente perguntando sobre o Corinthians, cara, que essa semana saiu aí, porque nas últimas semanas tá assim, né? Caiu o Odair, tá acertado com o Thiago Nunes. O Carille nem caiu ainda, já acertaram o Thiago Nunes com o Corinthians também. O que você tem de informação pra gente daí de São Paulo? Bom, é o seguinte, eu venho conversando bastante com o empresário do Thiago Nunes, né, que vocês certamente sabem quem é, o Luiz Paulo, e aí eu não sei falar direito a pronúncia do sobrenome dele, né, eu até brinquei com ele, Schlim, alguma coisa assim, e a gente conversava através do WhatsApp, aí a gente chegou a bater um papo por telefone, mas a situação do Thiago Nunes, pelo menos assim, partindo da palavra oficial do empresário, da pessoa que gera a carreira do Thiago Nunes, não há a menor possibilidade do Thiago Nunes deixar a equipe do Atlético Paranaense. Até o fim dessa temporada ele vai continuar, isso aí é uma certeza. A renovação de contrato, infelizmente, vai demorar, porque a gente está sabendo da situação que envolve o presidente Mário Celso Petralha, que está aqui em São Paulo, passando por alguns procedimentos cirúrgicos complicados, né, no intestino. Eu venho acompanhando de perto essa situação, e a informação que eu tenho é que o Atlético Paranaense hoje está sendo comandado praticamente pelo WhatsApp. Né? A gente sabe que quem dá as cartas do furacão já há muitos anos é o Petralha, e aí as pessoas, ao invés de tomarem qualquer tipo de decisão, seja permanência, renovação, salários, contratações, vão aguardar, se Deus quiser, a melhora do presidente do conselho, o Mário Celso Petralha. Agora, o que eu tenho do Corinthians aqui, conversando sempre com vários dirigentes, inclusive com o presidente do Corinthians, é que a prioridade é a manutenção do técnico Fábio Carille. Tem um jogo fundamental hoje contra o Cruzeiro, está numa draga danada, está na zona de rebaixamento, vem de vitória contra o São Paulo, mas se a Raposa for até a Arena Corinthians com mais de 25 mil ingressos vendidos e vencer o Timão, a situação do Carille fica praticamente insustentável. E aí que vem a chave. Se o Carille cair em algum momento, seja no jogo desse final de semana, na semana que vem, se isso acontecer, o Corinthians não vai para cima de treinador. Ele vai colocar um auxiliar para comandar, como já fez em outras oportunidades. Por exemplo, o Osmar Loz é só um tapa-buraco. Nem o Loz está mais no Corinthians, todos sabem. Mas ele vai colocar um tapa-buraco para que aí sim, já quando terminar a temporada, ir em busca de um treinador. A gente sabe que o salário que o Carille recebe aqui em São Paulo é muito, quase o triplo do que recebe o Thiago Nunes do Atlético Paranaense.
Claro que uma renovação de contrato com o Furacão, e a informação que eu apurei, até conversando com dirigentes do Furacão, seria quase que o dobro que o Thiago Nunes receberia, ainda seria quase metade que o Carille recebe aqui, e aí vai toda uma questão de planejamento. O Atlético está com uma vaga direta para disputar a próxima Copa Libertadores da América, título este que ainda não tem na sua galeria e tem condições de conquistar, e o Corinthians está brigando por uma vaga direta, oscilando demais na temporada. Aí vai muito do projeto que o Thiago Nunes pode entender. Ou ele segue no Furacão e busca o título da Libertadores, ou até outro, que seria muito importante para 2020, ou ele muda de equipe sabendo que todos os times do futebol brasileiro que estão desempregados ou pensando no novo treinador, é praticamente unânime o nome do Thiago Nunes. E sobre o nome do Thiago Nunes na diretoria e entre os diretores do Corinthians, como que é visto? Eles veem com bons olhos, é opção? É praticamente unânime. A gente sabe que no futebol a unanimidade ela é quase inexistente. Mas se você perguntar para conselheiro, para torcedor, para dirigente, para presidente, todos gostam, sem exceção, do nome do Thiago Nunes. É claro que eles não vão chegar a público e vão falar, não, é um grande treinador e tal, só que a gente sabe que todos gostam, sem dúvida alguma. E ainda uma informação, o empresário do Thiago Nunes esteve na semana passada aqui em São Paulo, no CT do Corinthians. Isso foi muito esquisito. Conversei com o empresário do Thiago Nunes, Luiz, e ele falou que ele foi ao CT, mas não para conversar com o dirigente sobre a situação do Thiago Nunes. Foi para reencontrar alguns amigos que ele tem por lá, inclusive o Ramiro, que é amigo dele de longa data. Eu, particularmente, duvido. Eu duvido. Não é informação. O presidente falou a mesma coisa, que ele foi lá só para encontrar os amigos. Eu, particularmente, duvido. Não é possível que eu, neste momento, sabendo que está todo mundo falando em pauta o nome do Thiago Nunes, o empresário vai até o CT, no dia que o presidente também está por lá. Quer dizer, é muita coincidência. Então eu não caio nesse conto, não. Ninguém é tão amigo assim. Olha, mas se eu sou o Thiago Nunes e o Corinthians me quer, eu falo o seguinte, eu quero o salário do Carille. Eu vou entregar muito mais que o Carille. E aquela história que define o Atlético. O Atlético tenta manter jogador e técnico, enfim, com estrutura e projeto, né? Porque com o salário a gente sabe que não dá. Inclusive a informação que a gente recebeu, que o João falou aí, que a gente recebeu da Nádia também, que o Lara e o Paulo André foram até o Thiago Nunes, já ofereceram, já começaram a abrir propostas que o salário praticamente dobra e seria o teto salarial nesse momento do Atlético, incluindo jogadores. Então, vamos esperar ver qual que é a definição. Aí ele sempre fala que gosta muito de Curitiba, que a família dele gosta muito da cidade também, e tem que ver. Quem pode definir se dinheiro vai contar tanto é ele, né? Então, mas tem uma situação aqui, já que a gente está falando de valores, até para quem está acompanhando, o teto salarial do Corinthians é de R$700 mil. E a informação que eu tenho é que o Carille ganha o teto. Então, quer dizer, quem paga 700 mil no Carille poderia pagar certamente aí, 500 mil. Um treinador super promissor, que já mostrou ser campeão e que praticamente é unânime, é opinião pública partindo do Corinthians, que seria um grande treinador para mudar esse estilo de jogo de 2000 para 2020, tão defasado em 2019, que não conquistou praticamente nada no seu estadual. Resta a oração, né? Resta agora a oração e o pedido. Porque proposta ele vai receber, com certeza. E ele é o técnico em evidência hoje no mercado, até pelos resultados dentro de campo. A questão é ele saber se vai querer ficar no Atlético mesmo, se o projeto, se ele vê futuro no projeto, que eu acho que ele vê muito futuro no projeto. E também tem a questão de ser ídolo, né? Porque hoje ele é muito ídolo no Atlético. Ele tem um carinho da torcida especial. Mas ele chega num outro contexto, num outro clube que os torcedores ainda vão conhecer ele. Pode ser que num primeiro momento ele não tenha todo esse carinho, principalmente porque a pressão no Corinthians é muito maior do que no Atlético. Né? A questão envolvendo o Fábio Carille, não sei se o pessoal aí de São Paulo concorda, mas é que esse é um ano agora, né, de 2019, e até um pouco já puxando de 2018, principalmente com o Thiago Nunes, de que esse estilo defensivo está ficando um pouquinho mais... sendo um pouco mais criticado, né? A gente vê o Sampaoli, a gente vê o Jesus, a gente vê o Thiago Nunes, vê o Renato Gaúcho já há muito tempo praticando. Ele, inclusive, falando mal pra cacete dos outros. Inclusive, o Renato era um técnico muito mais defensivo do que ele é hoje, né? Ele também foi mudando isso durante a carreira. Então, o Fábio Carille, entre os técnicos que tem esse estilo mais conservador, que marca bastante, ele é um dos melhores, porque ele consegue muito resultado com isso, né? Ele já conseguiu um título brasileiro, claro que ele tinha
melhores jogadores até, né? Mas ele, entre esses técnicos, ele é um dos mais eficientes. E agora parece que isso está ficando um pouco mais para trás, assim, né? O que é algo positivo para a gente que gosta, né? Enfim, de assistir futebol, além do Atlético, né? De ver mais jogos. Mas essa é a impressão que eu tenho, não sei se você concorda, mas de que essa questão do Carille também se passa muito pelo o que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento. Não, concordo 100%, não coloco uma vírgula nisso que você falou, e aqui a torcida do Corinthians, por exemplo, pega muito no pé do Carille, porque assim, uma coisa é você ser reativo, isso não é problema, você joga contra uma equipe, vamos supor, tecnicamente superior, você aguarda um contra-ataque, é tudo uma questão de estratégia. Por exemplo, eu assisti aí o jogo do Grêmio e Bahia, o Bahia praticamente se fechou o jogo inteiro, causou lá uma retranca, segurou, mas quando teve a oportunidade, sofreu um pênalti, o Arthur Kaique bateu 1-0. E aí o Renato Gaúcho foi lá, meteu a boca, que joga pelo resultado. Pô, futebol é resultado. É claro que se você puder alinhar o bom desempenho com o resultado, é o ideal. E, obviamente, até chega a ser redundância, porque se você desempenha um bom futebol, você adquire o resultado de forma mais fácil, pelo menos é assim na teoria e na prática muitas vezes. Então, o Corinthians, o problema é que muitas vezes nem sequer joga. Onde já se viu o Corinthians contra o Atlético Paranaense jogando em Itaquera, terminar o primeiro tempo com 36% de posse de bola. Jogando em casa, um time que precisa mostrar para o torcedor que está tirando esse paradigma de ser só defensivo. Vai jogar na partida seguinte no estádio do Morumbi. Não dá um chute a gol praticamente da primeira etapa, a não ser uma cabeçada que foi fraquinha. Perde por 1-0. O Carille começa com 2 centroavantes, aí tira um centroavante, volta com 2 centroavantes. Então, assim, isso passa para a torcida uma insegurança e uma incerteza que em 2020 ele vai conseguir mudar esse formato de jogo. Coisa que o Atlético Paranaense, com uma mudança radical de treinador, de filosofia, do Fernando Diniz para o Thiago Nunes, conseguiu em pouco tempo. Tanto é que conquistou a Sul-Americana com praticamente o mesmo elenco do ano passado que o Fernando Diniz também tinha. Exatamente. Vamos ouvir ele falando sobre os 6 jogos. Sim, hoje foi um dia de muita retrospectiva, de muito pensamento, de avaliação, né, de agradecimento, né? Eu sou um cara que sou abençoado, né? Sou muito abençoado porque eu passei por muitos lugares para chegar até o Atlético Paranaense e hoje, com certeza, tudo faz sentido, né? Eu passaria tudo de novo, sem dúvida alguma, porque essa dádiva que o Papai do Céu me deu de poder dirigir um clube do tamanho do Atlético, da magnitude do clube de Série A, um clube estruturado, e viver um momento mágico ganhando títulos e atingir uma marca de 100 jogos, isso aí não tem muita explicação. Eu até brinquei com alguns amigos da comissão técnica que eu sou 0,00001 lá da estatística do cara que saiu de um lugar distante, que não jogou futebol, que conseguiu chegar nesse nível e ter conquistas. Então, foi um dia de muita reflexão e gratidão por tudo isso. Liguei para algumas pessoas que foram importantes na minha trajetória profissional, treinadores antigos, pessoas que trabalharam comigo lá atrás, né? Porque ninguém chega a esse momento só. Então, compartilhar com os jogadores. Hoje eu falei na palestra para eles que tinha muita gratidão por eles, porque esses caras que estão aqui hoje, os que já passaram desde o ano passado, me ajudaram muito a poder viver esse momento. Eu tenho feito de tudo para não atrapalhar o momento, né? Às vezes eu não mudo nem o caminho de ir para o CT para não mudar nada, tentar manter esse ritmo, porque realmente tem sido um 2018 e 2019 muito abençoado. É isso aí. Deus abençoe, professor, e que fique aí. Eu até procurei informação, mas eu não consegui apurar com exatidão, então não coloquei na pauta nem nada, mas eu acho que o Thiago Nunes é o treinador mais longevo da história do Atlético. A gente deu uma pesquisada também para postar no portal e ninguém achou. Eu não achei com exatidão. Exatamente. O problema foi esse. Eu acho que o segundo é o Antônio Lopes ou o Paulo Autori, mas eu tenho a impressão de que o Thiago Nunes é o mais longevo. Em jogos, principalmente, em jogos, né? Porque antigamente tinha 3 jogos por temporada. O Paulo Autori, que na época ficou um tempão, né? Que foi algo que até surpreendeu bastante gente, ele não chegou a ficar um ano, né? Ele ficou. Ficou um ano? Ficou um ano. Foram 86 jogos que ele disputou. 86 jogos, então chegou a dar um ano. Mas foi por pouquinho, assim, né? Mas foi do Eduardo Batista quando ele sai em 2017. Isso já superou, então. Mas, deve ser, né?
em questão de trabalho contínuo, né? Deve ser, porque o Antônio Lopes deve ter mais jogos, né? Claro, né? Porque teve mais passagens. Teve umas 200 passagens, mais ou menos, no mas Atlético. isso o Thiago Nunes deve ser, sim. Agora vamos falar do craque do jogo. O cara que duplicou o número de gols da melhor temporada dele na carreira. Tinha feito 2 gols só na melhor temporada e já tá com 4 gols no Maddison. O que vocês vão falar do Maddison hoje? Eu só vou ouvir. Começa aí, Marcão. Cara, bom, o que a gente vai... Quem esperava? Nem ele esperava, porque na hora do gol, que ele faz o gol, ele faz uma cara pro Thiago Nunes, tipo, o que eu fiz? O que eu tô fazendo? E o Thiago completamente surpreso. O Thiago com as 2 mãos na cabeça, assim, meu Deus, o que aconteceu? Mas, assim, o Maddison, não, esses 2 gols não tornam ele bom. Vamos começar daí. Esses 2 gols não tornam ele um bom jogador. Ele ainda tem muita dificuldade, passa muita bola para trás, tem muita insegurança para jogar. Mas o bom dele fazer 2 gols é que vai dar um pouco mais de confiança. Ele pode querer arriscar mais esses lances, porque o Atlético, como eu falei, tem tido essas oportunidades, do lateral e nas costas do lateral adversário, furar a linha nesse tipo de jogada. Então é bom que o jogador que vem jogando ganhe confiança para exercer essa função. Mas o lado ruim disso é que ele tira um pouco do espaço do Kelvin, que já desde a Copa do Brasil não vem tendo espaço nenhum com o Thiago Nunes, né? Então eu acho que tem 2 lados. Claro, a gente fica super feliz, o cara fez o gol, a gente torce, 3 pontos, importantíssimos. Mas nada impede que no próximo jogo ele faça um gol contra, sabe? É um jogador que ainda oscila muito e esses pontos positivos são muito mais exceção do que regra no jogo do Maddison. Mas estamos felizes da vida, né? Tomara que, se ele quiser fazer 2 gols por jogo aí até o final do ano, tá liberado. Teve algo que a gente já comentou sobre o Maddison aqui, que eu acho que a maior bronca dele são 2. Primeiro, que é essa questão que você citou, que ele tira espaço do Kelvin, o que é algo que eu não entendo de verdade, porque o Kelvin, em 3 partidas, né, que foram muito importantes para a história do Atlético, ele foi muito bem, em 3 jogos de muita pressão. Então, pô, se o cara rende em 3 jogos de muita pressão, ele tem que entrar nesses jogos mais cotidianos, né? Pelo menos para revezar, né? Mas pelo visto ele é projeto para 2020. Eu não entendo, mas pelo visto ele é o projeto para lateral direito, talvez ainda no estadual, o que é o que eu não faria, mas enfim, é o que o Thiago Nunes provavelmente está pensando nesse momento. E o outro ponto fraco do Maddison é que ele não é nosso, né? Então, pô, a gente tem vários jogadores aí, até em outras posições, né, que dá para falar o mesmo, jogadores que são jovens, que são nossos, que deveriam jogar mais, mas acabam perdendo espaço para jogadores emprestados, né? Enfim, essa é uma segunda questão. A terceira seria do salário dele, né? Mas acho que aí vai um pouco mais além, né? O Maddison ganha bastante, né? Mas tem algo do Maddison que eu acho que a torcida pega um pouco pesado, que são, pô, que é ficar crucificando tanto o cara, assim, sabe? Eu acho que o Maddison, ele tem pontos fortes no jogo dele, sim. Ele é um lateral muito rápido e ele é muito físico também. Mas além dessas 2 questões, ele é um lateral que ele tem muita facilidade em chegar na linha de fundo. Ele se lança para o ataque muito. O que é algo que não é tão comum, assim, sabe? O Lodge fazia muito isso, mas claro que o Lodge é outro nível, né? Mas o Maddison, nessa questão de atitude, ele consegue render na parte ofensiva. Ele chega bastante na linha de fundo, ele vai pro ataque, ele não cruza bem, mas ele chega, enfim, ele dá opção, às vezes ele consegue um escanteio, enfim. A parte ruim do jogo dele é a parte defensiva, ele é muito ruim marcando. E aí, essa parte é mais complicada, tem que ter sempre uma boa cobertura para ele, né? Não é ainda um projeto de compra, não acho que o Atlético deve fazer isso, né? Tentar essa contratação dele. Ele tem pontos fortes e fracos, mas eu acho que não é legal ele tirar espaço do Kelvin. Mas já que ele tá aqui e já que ele tá jogando, eu fico feliz por esses gols, porque eu acho que dá um pouco mais de confiança também aí pro jogador que estava sendo muito perseguido pela torcida. Acho que é mais uma questão assim de que a torcida do Atlético atualmente não tem quem perseguir, não tem quem falar mal. E aí acabou sobrando um pouco pro Maddison. Um pouco além da conta. Acho que tem questões dele também que devem ser criticadas. Enfim, ele, né, como eu falei aqui nesse último minuto aí, ele não marca bem. Ele é um lateral ruim defensivamente. O primeiro gol do Fluminense no jogo sai de uma falha dele, né? Que foi um bate-rebate, mas ele poderia ter feito melhor, né? Pô, mas sei lá, sorte para ele, né? Para que ele consiga aí, pelo menos até o final do ano, ter um bom rendimento pelo Atlético. Já que o Kelvin é projeto para o ano que vem, aparentemente, então que o Maddison jogue bem. É isso que eu desejo para ele.
Exatamente. O Vitor Macedo falou aqui na nossa live que a gente pegou o Madison para Cristo e que a gente quer colocar um piá de 18 anos para jogar uma Libertadores. Cara, Queremos sim. Queremos sim, não vejo problema nenhum. Ele ganhou a Copa do Brasil jogando. A gente tinha um lateral de 19 que foi campeão da Sul-Americana ano passado com a gente, que era o Renan Lodge. Tinha feito 20 já, mas de qualquer maneira, idade não é. Qualidade não é idade, não tem idade. E daí, Kaplani, Kelvin ou Madison? Kelvin. Por tudo que vocês falaram, e realmente não é para pegar para Cristo, né? É uma questão de análise. Por exemplo, eu também sou muito dessa. Você pode ter certeza que, sem querer comparar o Kelvin, que está começando a carreira, com o próprio Lodge, que está começando a sua carreira no futebol europeu, você pode ter certeza que se o Atlético de Madrid chegar numa final de Liga dos Campeões da Europa, eu duvido que o Simeone repense na titularidade do Renan Lodge pela idade. Eu ainda acho que assim, é muito complicado a gente fazer um asterisco no trabalho do Thiago Nunes, que é espetacular. Mas se tivesse que colocar algumas coisas em pauta, em xeque, algumas perguntas que poderiam ser feitas em entrevistas coletivas em relação aos treinamentos, o motivo do Kelvin, que foi muito bem na final da Copa do Brasil, ter perdido o espaço, mesmo ainda imaturo, precisando evoluir, o que é natural em qualquer profissão, um jogador jovem, profissional jovem vai evoluir com a experiência e precisa ter rodagem para que justamente conquiste essa experiência necessária. Mas eu vou até um pouco além. O Márcio Azevedo, que é um jogador também que ele, para mim, oscila muito, tem jogos ótimos e jogos que você coloca a mão na cabeça e fala, como é que pode, Azevedo, você fazer uma coisa dessa? Mas tem, por exemplo, o jogador contratado recentemente, o Abner, que poderia receber mais oportunidades para que a gente pudesse ver um pouco mais desse atleta, que quando jogou muito contra o CSA, se eu não estou equivocado, aquele 4-0 lá em Alagoas. Quer dizer, são jogadores que o Atlético tem apostado bastante. Eu cito um outro exemplo aqui, o Tony Anderson, que é um jogador meio preterido no Grêmio, chegou por empréstimo, está muito bem. É um atleta que confunde muito a defesa adversária, porque muitas vezes ele cai pelo meio, ora cai como centroavante. Aqui contra o Corinthians ele fez um salseiro, principalmente o Gil, conversando comigo, o zagueiro do Corinthians, falou que se sentiu muito atrapalhado, porque ele é um cara que joga em diversas funções e vem jogando bem. Contra o Bahia, deu 2 assistências na vitória, gol do Cittadini. Então, assim, o Atlético tem dado uns botes certos em relação a contratações e apostas. Mas eu prefiro que você aposte mais na sua base, mais em jogadores que mostraram o mínimo em jogos grandes, do que um atleta que rodou de um lado, rodou de outro, também não se firmou com a camisa do Atlético ainda e pode ser comprado tirando aí, provavelmente, uma titularidade de um lateral promissor, como é o Kelvin, por exemplo. Exatamente. E só aproveitar a tua presença... perguntaram pra gente da situação do Pedro Henrique e do Camacho, se tem alguma coisa que falaram aí, que o Camacho acho que volta, né, ganha muito dinheiro, mas o Pedro Henrique não ouvi nada ainda. Não, até porque o Corinthians não tem essa prioridade para retornar, para ter, no caso, o retorno do Pedro Henrique, porque o Corinthians tem no seu elenco 4 zagueiros. É bem verdade que o Manuel provavelmente deixe o Corinthians e não fique, até porque ele está por empréstimo com o Cruzeiro, por sinal nem joga nesse sábado contra a Raposa, por questões contratuais. E aí na zaga o Corinthians tem o Gil, Bruno Mendes, hoje tem o Manuel, tem o Marlon e ainda tem o Léo Santos, que está se recuperando de um problema no joelho. Aí se voltasse o Pedro Henrique, seriam praticamente 6 zagueiros, 6 jogadores para uma posição, o que implicaria até numa renovação por empréstimo do Pedro Henrique, que, querendo ou não, acabou se encontrando no Atlético Paranaense, mesmo a tendência sendo reserva aí do Thiago Heleno, do Léo Pereira e tal, e do próprio Bambu, que a gente fica na torcida para recupere aquela cirurgia que ele fez próximo do olho o mais rápido possível. Agora, sobre o Camacho, eu conversei com o Duílio Monteiro Alves no final da semana retrasada, eu conversei com o Duílio, diretor de futebol do Corinthians, sobre a situação envolvendo o Camacho. E o Corinthians não tem interesse em ter esse atleta por empréstimo ainda. Se o Atlético Paranaense quiser ter um jogador para 2020, consequentemente para as outras temporadas, vai ter que comprar. E aí é uma grana que eu não sei particularmente se o Atlético vai querer investir. Quanto tempo ele tem de contrato ainda? Você sabe? Até o final do ano que vem. É dezembro de 2020. Viu, mas você crê que ele ficando no Corinthians ele seria aproveitado? Porque de outras passagens eu não lembro de ele ter tido tanta chance de forma consistente, né? Aqui tem uma brincadeira muito engraçada, que em 2017 o Corinthians foi campeão brasileiro, e aí com praticamente 13 jogadores, né? Eram os 11 titulares, e aí vez ou outra entrava o Marquinhos Gabriel e o Camacho. O Corinthians podia estar perdendo por 10-0, podia estar ganhando por 10-0, podia estar empatando por 10-10, que o Camacho ia entrar. Ele era praticamente já figurinha carimbada no time do Carille, muitas vezes como reserva, mas entrando no segundo tempo.
O Carille adora esse jogador, gosta muito do Camacho, não só pela liderança que ele tinha no vestiário do Corinthians, mas também porque, palavras do Carille, ele é um atleta que faz a transição defesa e ataque, coisa escassa no futebol brasileiro. Então, até se o Carille continuar para a temporada que vem, ele vai fazer questão, colocar o martelo, bater para que o Camacho volte, ou se o Atlético quiser que contrate esse jogador e aí gastando uma boa grana. E o salário dele, 50% que o Atlético paga, já é o topo do Atlético, já é o maior salário do Atlético, os 50% do Camacho. Então, eu acho muito pouco provável, mas espero que ele dê tempo ainda dele jogar esse ano ainda, porque ele merece, né? Essa saída dele, ele estava jogando demais, cara, quando deu a parada do doping lá, e eu acho que ele merece esse resto de temporada aí no Atlético. Vai ganhar oportunidade, né? O Thiago já falou que vai oportunizar os jogadores até o final do ano, e o Camacho, por tudo que aconteceu, né? A questão do doping foi realmente bem pesado para ele, pro Thiago Heleno. O Thiago Heleno já voltou, já tá aí alguns jogos jogando, e o Camacho, se não me engano, é o próximo jogo. Dia 23 próximo, ele, né? Tá liberado. Já tá liberado. Que teve algo que a gente comentou até num programa aqui, que acho que você falou, que não, porque não pense que quando o Thiago Heleno e o Camacho voltarem, eles já vão jogar, né? Que até a gente concordou todo mundo, né? Não, verdade, o Thiago Heleno voltou e jogou já. Mas é que ele levou sorte, né? Porque o Bambu levou uma bicuda na cara, o Halter machucou um monte, daí o Pedro Henrique não podia jogar contra o Corinthians, então foi tinha ele, né? E ficou aí, o cara, o Thiago Heleno, agora ele vai jogando mais uns 2 jogos, eu acho que ele chega aos 100%. Mas sobre o Pedro Henrique, até para não perder tanto esse gancho, gosto muito, acho bom zagueiro, se encontrou aqui, mas não faço questão, sabia? Porque por 2 motivos. Bambu nem e Halter. Se for só para mais um empréstimo no próximo ano? É que eu acho que ele vai acabar sendo titular na frente desses 2 jogadores, na frente do Halter e do Bambu, e eu quero muito ver eles em campo ano que vem, com bastante constância, porque são jogadores que, além de serem muito jovens, eles têm muito potencial, não só para dar retorno técnico para o Atlético, mas também potencial de venda, porque são muito jovens ainda. E o Atlético tem trabalhado dessa forma também, né? Eu ficaria com ele pela questão do Léo Pereira ter muito mercado, estar um jogador valorizado e provavelmente com interesse de sair. A gente sabe que o Atlético dificilmente vai negociar 2 jogadores na mesma janela, até por conta do valor, né? Porque se o Bruno sair na próxima janela, já vão ser aí muito próximo de 40 milhões de euros que vão entrar. Então, acredito que o Atlético daí não precise vender outro jogador. Mas se o Bruno não sair e acabar ficando, acho que o Léo Pereira, ele tem mercado e constantemente recebe propostas, né? E daí o Atlético ficaria desfalcado de um zagueiro, o Pedro Henrique cumpriria essa função, ficaria com 4 no elenco daí. Isso aí. Então, só vamos, para a gente passar a régua, vamos falar o que a gente vai achar do jogo da manhã. O Atlético vai entregar, Marcão, ou não? Então, a vontade era de estragar o campeonato do Flamengo, né? Porque nem faz. É muita Fla Press, né? Que a galera chama. Esse ano tá insuportável, cara, tá insuportável. Ainda, desde que chegou o Jesus, então ficou mais insuportável ainda, né? Mas enfim, vamos ganhar agora do Palmeiras, né? Não vai ter jeito, vamos ter que dar o título. Ganhar do Palmeiras e torcer muito pro Fluminense, né? Que tá com um time horroroso também, mas dificilmente pega esses caras. O Fluminense dificilmente vai ganhar do Flamengo. Aliás, o Flamengo dificilmente perde esse campeonato mesmo, o Atlético ganhando, perdendo do Palmeiras, porque já tá muito na frente e não mostra muita... não dá muita pinta de que vai cair de rendimento, né? De vai começar a perder uns jogos. Eu só não queria que o Atlético tivesse alguma coisa a ver com isso, entendeu? O Atlético não podia ter perdido 3 pontos pro Flamengo em casa. Porque isso é um título também para eles. 45 anos, eu conheço vários flamenguistas que moram aqui, que, os caras iam... Nunca faz 10 viram, anos que estão indo no jogo, nunca tinham ganho, foi a primeira vez. Então também tinha isso. Mas eu acho que para amanhã o Atlético... eu não tenho visto, confesso que eu não tenho visto muitos jogos desse Palmeiras do Mano. Não sei como que eles estão jogando, deve estar bem diferente do Palmeiras do Felipão. Mas eu acredito... mais ou menos. Mas eu acredito que o Atlético vá imprensar o Palmeiras, vai pressionar o Palmeiras e vai querer ter a bola, aquele jogo que a gente está acostumado a ver. E se for, porque contra o Flamengo não foi o caso, mas se for o dia do Atlético e tiver um pouquinho mais de sorte de botar a bola para dentro, porque teve isso também contra o Flamengo, o Atlético ganhe e não passe tantas dificuldades. Não acredito que o Palmeiras esteja jogando um futebol muito melhor, acredito até que nem esteja jogando melhor do que o Atlético nesse momento. Para esse jogo eu até coloco um certo favoritismo para o Atlético nessa partida, tendo em conta que o Atlético tem jogado recentemente,
é um time que está muito tranquilo em campo, um time que está conseguindo desempenhar muito bem, mesmo não tendo essa necessidade, e até por não ter a necessidade acaba rendendo mais ainda, né? Então, e sei lá, o time do Palmeiras, na primeira sequência do Mano Menezes aí, que conseguiu várias vitórias, que fez vários gols, pegou muitos times frágeis, né? Então acabou tendo essa questão que, pô, deu certinho ali. Saiu o Felipão, o grupo estava cansado do Felipão, né? Enfim, várias questões que a gente já sabe. Entrou o Mano Menezes e aí ele teve uma sequência muito boa para começar esse trabalho, fez vários gols, mas nesse jogo contra a Chape, por exemplo, o último, que foi o gol que saiu lá aos 55 minutos, não lembro. Felipe Melo. O Palmeiras já teve um repertório bem fraco aí na questão de criação de jogadas. Muita bola cruzada, muito jogo no Dudu, né, que é o grande nome do time, e ele novamente deu uma assistência. Então, cara, eu graças a Deus, né? Graças a Deus. Então eu confio que o Atlético possa ter um bom resultado nesse jogo. Eu acho que, assim, se pegasse um favoritismo aí, seria um 60-40 para o Atlético nesse jogo. Eu confio nos meninos. Mais de 2-0 nem comemora, menos 2-0 nem comemora? Eu fico assim só na dúvida em relação à postura do Atlético Paranaense, né? Como eu disse, é um time que tá tranquilo, tá meio que desencanado, tá jogando sem muita responsabilidade, tá jogando leve, né? Passando a pressão pro outro lado. O Atlético, para mim, tem um time tão bom quanto o Palmeiras, né? Até por isso não foi campeão à toa da Copa do Brasil. É isso que vocês falaram sobre a primeira sequência do Mano Menezes, é o que define, porque os 5 primeiros jogos pegou com todo respeito times que estavam na parte de baixo da tabela, com mais que obrigação de vencer e mostrar um bom futebol. Aí o Palmeiras já pega um Botafogo, que também não vive o seu melhor momento, vence só por 1-0 e não joga bem. Tanto é que o Botafogo teve sim chance de fazer gol. A Chapecoense estava 0-0, teve uma chance absurda que o Everton defendeu. Imagina se aquela bola entra, o si não existe no futebol, mas ia ser um balde de água fria. Quer dizer, você tem aí um dos times que estão brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro, e aí na zona de rebaixamento, time que não ganha de ninguém, quase ganhando o Palmeiras no Allianz Parque. Então ainda acho que concordo com vocês, vai 60-40, 55-45, não seria nenhum absurdo, mas se eu tivesse que apostar, acho que o Furacão leva. Mas, repito, vai depender muito da postura do time do Atlético Paranaense, se conseguir, claro, dar aquela anuladinha no Dudu, porque bola ofensiva passa no pé do Dudu. Se não passa no pé do camisa 7 do Porco, a jogada não rende. Show de bola. Então, acho que é isso, Cap. Muito obrigado pela tua presença, cara. Seja sempre bem-vindo aí. Parabéns pelo teu trabalho aí em São Paulo. E vai, Tretes, vai, Furacão. Obrigado, pessoal. Foi um prazerzaço. Quando vocês quiserem, contem comigo aí. Um abraço especial para todos que curtiram a live do programa também. E quando quiserem, só contar comigo, tá bom, pessoal? Um abraço. Vai, Furacão. 5-0 amanhã. Show de bola. Valeu, um abraço. Valeu, Marcão. Valeu, Cap, valeu também a todo mundo que está acompanhando aí a live, quem vai acompanhar depois nos agregadores, e mandar o clássico abraço pro meu pai, que esse ano foi o abraço campeão, deu sorte. Tamo junto, valeu, até semana que vem. Valeu, Belo. Valeu todo mundo, valeu aí o nosso convidado. Vamos aí acompanhar o Furacão, hein? Amanhã, Arena da Baixada, Atlético e Palmeiras. Furacão favorito, então, segundo aqui a Tretes. Vamos confiar em mais uma vitória. Estaremos lá, hein? Acesse tretes.com.br para saber tudo sobre o Atlético Paranaense com notícias diárias aí. Tem o nosso canal do YouTube, tem o nosso podcast, tem YouTube e Instagram, tudo /Tretes Oficial. E tamo junto, galera. Muito obrigado pela audiência. Até semana que vem e tchau. Pacundê e Portal Tretes.com.br apresentaram Pod Tretes.